Boa noite. O Reino Unido já pode avançar na gestão dos temas que deixaram o país numa encruzilhada. Boris Johnson foi eleito pelos conservadores para assumir o cargo de primeiro-ministro britânico. 2/3 dos conservadores deram a vitória a Boris Johnson sobre Jeremy Hunt. Esta quarta-feira, Johnson será o novo primeiro-ministro britânico. Investidura de Pedro Sánchez, chumbada no Parlamento espanhol. Líder socialista tem apenas mais uma oportunidade para se tornar primeiro-ministro. Imagens raras de uma tribo perdida no Brasil faz levantar receios sobre a profundidade do desmatamento da Amazónia. Era uma vez em Hollywood, um elenco de luxo com Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, em breve no cinema. Abrimos este jornal com uma notícia de última hora. O Reino Unido já contactou vários países europeus para formar uma missão naval no Estreito de Hormuz, junto ao Irão. A informação é avançada pela agência Reuters, que cita diplomatas europeus. A missão poderá ter um comando conjunto entre britânicos e franceses. Alemanha, Espanha, Suécia e Noruega mostraram também disponibilidade para participar no que o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, disse ser de proteção ao trânsito marítimo na zona do Golfo Pérsico. Recorde-se que Londres prometeu uma reação firme à apreensão de um petroleiro britânico por parte do Irão. Após semanas de campanha, Boris Johnson confirmou finalmente o favoritismo e foi eleito com uma margem confortável para suceder a Theresa May como líder do Partido Conservador britânico. Vai herdar de May o cargo de primeiro-ministro, com a árdua tarefa de concretizar o Brexit e de resolver a crise com o Irão. Jeremy Hunt. Boris Johnson ganhou a corrida a Jeremy Hunt. Com 66% dos cerca de 140 mil votos validados, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros foi eleito líder do Partido Conservador e Unionista do Reino Unido. Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. O sucessor de Theresa May no partido vai também herdar esta quarta-feira o cargo de primeiro-ministro britânico, numa votação indireta decidida apenas por 0,2% da população do Reino Unido. Nada que preocupe Bojo. Temos de reconciliar outra vez dois tipos de instintos, dois nobres conjuntos de instintos. O desejo profundo de amizade, comércio livre e o apoio mútuo na segurança e na defesa entre o Reino Unido e os nossos parceiros europeus. E o desejo simultâneo, igualmente profundo e sincero, de termos um governo democrático e independente neste país. Nós sabemos que somos capazes de o fazer e as pessoas deste país confiam em nós para o conseguirmos e nós sabemos que vamos conseguir. Enquanto o futuro chefe de governo do Reino Unido, Boris Johnson, definiu como prioridades o Brexit, unir o país e derrotar o líder dos trabalhistas. Vamos dar energia a este país. Vamos cumprir o Brexit a 31 de outubro e aproveitar todas as oportunidades que se vão abrir num novo espírito confiante. E vamos, uma vez mais, acreditar em nós mesmos e no que podemos alcançar. Como um gigante adormecido, vamos levantar-nos e cortar as amarras da nossa falta de confiança e negativismo. Theresa May cumpre o último ato enquanto chefe de governo esta quarta-feira de manhã no Parlamento. Depois, entrega à rainha a admissão. De seguida, Isabel II convida Boris Johnson para formar e liderar um novo governo do Reino Unido. O novo homem do número 10 de Downing Street tem uma série de desafios pela frente. Quais são e o que está em jogo? O correspondente da Euronews em Londres, Vincent McAveney, explica. Com uma conquista do Partido Conservador tão decisiva, com 66% dos votos, Boris Johnson prova uma vez mais ser um especialista em campanhas políticas. Conseguirá ele tornar esta vitória num sucesso à frente do governo? Esta quarta-feira torna-se no 77º primeiro-ministro do Reino Unido, quando entrar por aquela famosa porta preta. Mas com um currículo governativo irregular. Como o presidente da Câmara de Londres cometeu erros dispendiosos. Como o ministro dos Negócios Estrangeiros foi pródigo em enganos e comentários
comentários imprudentes. Enfrenta enormes desafios, o maior, claro, o Brexit. Tem pouco tempo para conseguir um novo acordo. Diz-se confortável com o eventual Brexit sem acordo, no final de outubro, se o devido planeamento for feito. É possível que viaje para os Estados Unidos em breve para cimentar a relação com Donald Trump. Há um bom clima entre ambos. Boris Johnson deverá procurar a base para lançar rapidamente a negociação de um acordo comercial com Washington e assim colocar pressão sobre a União Europeia. O Reino Unido está também envolvido num género de jogo de xadrez naval com o Irão no Golfo Pérsico. Nos primeiros dias em funções, veremos se Boris Johnson irá decidir marcar uma posição forte do Reino Unido no palco político global. Vincent McAviney, Euronews, Downing Street. Em Bruxelas, as reações à eleição de Johnson não se fizeram esperar. A Comissão Europeia está preparada para receber o futuro primeiro-ministro britânico Boris Johnson, mas não vai alterar a sua posição de fundo sobre não haver disponibilidade para renegociar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Um Brexit sem acordo seria uma tragédia para todos, não apenas para o Reino Unido. O Brexit está marcado para 31 de outubro e até lá Boris Johnson terá de fazer passar o acordo no Parlamento Britânico. Já na Casa da Democracia Comunitária em Bruxelas, não se espera um prolongamento do processo. Penso que Boris tem a vantagem de não se incomodar com um Brexit automático, caso não aconteça nada de novo. 31 de outubro é a data para a saída da União e espero que ainda possamos de alguma forma trabalhar com ele. Eu só não quero ver outra repetição de 29 de março de 2019, porque o partido Brexit está a preparar-se para essa saída. Sabemos que, para ele, pontos de vista ideológicos ou políticos não são tão importantes. Dar espetáculo é o que interessa. Ele tem sido consistente na sua posição. É enérgico. É uma pessoa carismática. Penso que sabe bem o que quer fazer. É um patriota britânico e conhece Bruxelas muito bem. Boris Johnson também conhece muito bem Michel Barnier, negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, que disse estar desejoso de trabalhar com o novo líder de Londres. Depois da saída, há muito que negociar sobre a futura parceria privilegiada. O produto interno bruto da zona euro deverá crescer em 2020, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional. No entanto, o FMI revê em baixa o crescimento da economia mundial. O Fundo Monetário Internacional aponta para um crescimento de 1,6% da zona euro em 2020. As previsões são, contudo, mais pessimistas para a economia mundial, ao registrar o crescimento mais fraco da década, 3,2% este ano e 3,5% para 2020, resultados uma décima percentual abaixo do previsto. O FMI cortou pela quarta vez em ano e meio a previsão de crescimento da economia mundial para 2019. Os valores não eram tão baixos desde a recessão global e a culpa, diz a Organização Internacional, é das incertezas e tensões comerciais e tecnológicas. O Parlamento espanhol chumbou a investidura de Pedro Sánchez. O líder socialista tem apenas mais uma oportunidade para convencer os deputados de que é a melhor opção para o governo do país. Caso contrário, Espanha terá de voltar a realizar eleições. Das vozes dos deputados em Espanha, ouviram-se mais os não do que os sim. 170 votos contra, 124 a favor e 52 abstenções ditaram o chumbo à investidura de Pedro Sánchez. Mesmo com a abstenção do Podemos, o líder do PSOE falhou a maioria absoluta necessária no Parlamento para se tornar primeiro-ministro. Agora resta uma segunda ronda para os deputados manterem ou alterarem o voto. Senhores deputados, uma vez que o candidato não obteve uma maioria absoluta, proponho uma nova votação em 48 horas, tal como estipulado pelo artigo 99.3 da Constituição. Sánchez optou por deixar o tema Catalunha de fora do debate e não convenceu nem a direita nem os separatistas. Para vencer a segunda votação, o líder socialista tem de garantir apenas uma maioria simples, ou seja, em 2 dias, terão de ser mais os sim do que os não a ouvir-se no Parlamento espanhol. O incêndio que deflagrou no sábado em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, em Portugal, e que se propagou ao concelho de Mação, em Santarém, foi dominado da parte da manhã. Mais de 1000 operacionais continuam a combater o incêndio nesta zona do país.
Ao todo, 331 meios terrestres e 5 aéreos estão envolvidos na operação. Desde sábado, dia em que o incêndio deflagrou, foram assistidas 41 pessoas. Dos 17 considerados feridos, um encontra-se em estado grave. Indígenas que não mantêm contacto com o exterior e são constantemente ameaçados pelo avanço dos madeireiros na Amazónia foram filmados no estado brasileiro do Maranhão. Um novo vídeo de indígenas Auá que vivem na Amazónia sem contacto com o mundo externo volta a chamar a atenção para a problemática crescente da deflorestação e do tráfico de madeira numa região do Brasil que integra o chamado pulmão do planeta. As imagens foram capturadas por Fly Guajajara, membro da Associação de Cineastas Indígenas Mídia Índia. São um povo que nunca tiveram contato com ninguém, com nenhuma sociedade, né? E são um povo que são perseguidos. E eles são ameaçados por vários fatores ali, né? Madeireiros, caçadores, pescadores, né? Fazendeiros. É isso que nossos avós diziam para a gente, que esse povo precisavam da gente, que eles precisam da floresta e nós precisamos da floresta também. Os auás capturados nas imagens vivem isolados numa área da Amazónia onde habitam também os indígenas Guajajara que, sob a presidência de Jair Bolsonaro, têm alertado para o recrudescimento, nomeadamente da exploração madeireira ilegal. De acordo com a Constituição brasileira, os povos autóctones têm o direito a terras reservadas onde a exploração mineira e agrícola não tradicional são proibidas. Mas Bolsonaro tem posto em causa este conceito, afirmando que os indígenas devem ser integrados na sociedade. Quentin Tarantino começou uma nova história. Era uma vez em Hollywood. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt tentam entrar e manter a fama na indústria do cinema nos finais dos anos 60. Um filme nos grandes ecrãs, muito em breve. Era uma vez o novo filme de Quentin Tarantino. O realizador começa uma nova história, Era uma vez em Hollywood, com um elenco repleto de nomes fortes como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie e Dakota Fanning, ou o recém-falecido Luke Perry. A história de um ator e do seu duplo na Los Angeles de 1969 e nos momentos finais da era dourada de Hollywood. O filme estreou oficialmente, Leonardo DiCaprio interpreta o ator e Brad Pitt é o duplo. Honestamente, senti-me como se soubesse quem era esta personagem. Cresci em Los Angeles, conheço as histórias. Sei que tive sorte muito cedo, mas as lutas e as inseguranças deste ator e a tortura para permanecer relevante, no fundo, conheci este Rick Dalton. Foi também uma época em que nós romantizamos. Uma época em que houve grandes reviravoltas e mudanças. No cinema, na música, e o país em si estava um pouco dividido, como hoje. Britney Spears esteve presente na estreia do filme em Hollywood. Assim como a estrela de Miami Vice, Don Johnson tem agora 69 anos. Aqui as filhas de Bruce Willis e Demi Moore, Rumor Willis, entram no filme. Maya Hawke, a filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, também entra no elenco de Tarantino. I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the klutz. Charlie's gonna dig you. Era uma vez em Hollywood, estreia em Portugal a 8 de agosto. E era uma vez um jornal, o Euronews Noite desta terça-feira, 23 de julho, fica por aqui. Até breve.